Como eu havia dito, nós estamos acostumados a um Natal a partir de um Deus muito forte, de um Deus já pronto. E esse vídeo nos faz perceber algo diferente. Esse vídeo nos faz perceber que nós precisamos compreender melhor, na verdade, o Deus natalino. E a proposta da nossa reflexão nessa noite é passearmos um pouco no texto de Lucas capítulo 2, na tentativa de conhecermos o Deus natalino. E eu vou convidar você para que abra comigo Lucas capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 até o 20. É um texto extenso. É um texto extenso, mas que vale a pena ser lido. Então, a partir do verso de número 8, Natália, você pode auxiliar a leitura? Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você quiser. Se não, acompanhe aqui no telão, por favor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Verso 12 ao 15. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Versículo 13. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Verso 17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Amém. Vamos orar mesmo sentados. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esse momento e nós te pedimos, abre o nosso entendimento, ajude-nos a conhecer o Deus natalino, ajude-nos a conhecer o verdadeiro significado do Natal. Derrama sobre a vida de cada um que está aqui nessa noite a revelação da tua palavra e abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pela internet, os nossos irmãos que estão viajando, guarde-os no passeio que estão fazendo, no retorno, quando voltarem para suas casas, que o Senhor os abençoe e os traga em paz. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então nós precisamos entender um pouco aqui do que é que está, na verdade, acontecendo.
E o contexto desse texto vai apontar pelo menos duas perguntas. O que está aqui acontecendo nesse momento que o texto, que Lucas está narrando este fato? Lembrem, José estava prestes a casar, como nós vimos no vídeo, com a jovem Maria. Maria estava grávida do Espírito Santo e eles foram chamados. Na verdade, César Augusto, o imperador da época, ele dá uma ordem para que todos se dirigissem à sua terra natal para fazer o recenseamento. E esse censo, cada família deveria se dirigir à sua terra natal para se recadastrarem. Era uma forma de atualizar os dados, para que o império tivesse uma informação correta e necessária da população. E nessa viagem para Belém, Maria já está indo grávida e eles chegam na cidade, eles não encontram um lugar para se hospedar. Imaginem vocês, na situação de José. Às vezes, quando a gente vai sair de viagem, a gente já se programa para chegar no lugar e ter o hotel tudo reservado. Nessa época aqui não tinha telefone, não tinha a internet, não tinha como fazer uma reserva. E eles foram caminhando e demoraram para chegar. Certamente foi uma caminhada difícil. Uma mulher grávida, viajaram alguns quilômetros, bons quilômetros, e não foram de avião, não foram de carro, foram de um animal, um jumentinho, provavelmente um burrico. E quando eles chegaram na cidade, eles procuraram, não encontraram. O único lugar que tinha era uma hospedagem não digna para um ser humano, porque nessa hospedagem o que tinha era animais, não gente. Então olha a situação que Maria e José estão encontrando. E eles foram, sem nenhuma outra possibilidade, obrigados a repousar ali naquela estrebaria no meio de animais. E sem nenhuma previsão, Maria entra em estado de parto, nesse ambiente indigno de um ser humano dormir, indigno de um ser humano se hospedar. Olha o ambiente onde o Deus natalino ele nasce, assim, nesse ambiente, para quebrar todos os princípios, para quebrar todo tipo de orgulho. E aí a gente olha para uma outra realidade, que é a realidade do texto. Nós temos uma realidade do Natal a partir dos cenários que a gente vê. Você vai ali na pracinha, tem um presépio, a coisa mais linda montada. Os animaizinhos ali não são verdadeiros, são de gesso. Ali na entrada tem um presépio. Então a gente olha para aquilo e acha a coisa mais linda. E é lindo de fato. Só que qual é a realidade desse contexto aqui? A realidade do contexto é que os animais lá não eram de brincadeira. E animal de brincadeira, ele não defeca, ele não urina, ele não sua, ele não exala odor. A diferença é essa. E isso faz toda a diferença. Então, o encanto do Natal não é no cenário de Hollywood, não é no cenário que nós produzimos. O encanto do Natal está no cenário onde o nosso Redentor nasceu. Ele nasceu no meio de animais. Ele nasceu num ambiente onde a iluminação não era de LED, de super LED. A iluminação era de uma tocha. E a tocha da época soltava muita fumaça.
Então ele nasce nesse ambiente hostil, nesse ambiente difícil. A ornamentação que nós temos ali na frente e nos presépios, elas são de cetim. Aqui o texto diz que era de pano, não era de seda. Então é um ambiente totalmente diferente. O odor à noite, eu não sei se vocês já passaram perto de um curral ou de uma mangueira, mas à noite parece que o odor aumenta. Eu não sei se por causa do sereno, o que acontece, mas o odor à noite sempre ele aumenta mais do que durante o dia, quando o sol está bem quente. E Jesus nasce, e provavelmente foi à noite. Ele entra em estado de parto à noite. Então, imagine ali os cobertores. A gente tem na nossa casa um edredom. Nessa época aqui era aquele cobertor, aquela mantinha de corta-febre, lembram? Uma mantinha bem antiga, que você usava uma, era suficiente para você suar embaixo dela. Provavelmente fosse algo parecido com aquilo que hoje eles usam muito embaixo dos arreios de animal. Então esse é o ambiente. E ela entra em estado de parto, ela não tinha uma ginecologista ali. Ela não tinha um infectologista para controlar as bactérias e as infecções, as possíveis infecções do ambiente onde o nosso Senhor está nascendo, né? Então, esse Jesus do Natal, ele é diferente do Jesus popstar que a gente cria. Esse Jesus aqui, ele nasce como qualquer criança de uma periferia. E a gente olha para esse Jesus sem essa compreensão. E é essa compreensão que a gente precisa ter. Porque quando você vê o vídeo da criança, você percebe que, em primeiro lugar, olhando para o vídeo e para o texto, o Deus natalino, ele se manifesta a mim e a você em forma de bebê. E isso é escandalizante. Isso é chocante. Por que isso é chocante? Porque se nós pararmos para pensar, a fé cristã é loucura mesmo. Paulo diz em 1 Coríntios que a fé é loucura para os gregos, é escândalo para os judeus. Por que a fé é loucura para os gregos e é escândalo para os judeus? Porque os judeus estavam esperando um Messias pronto, que viesse num cavalo branco, um Deus pronto, e ele vem como um bebê. Olha que escândalo para ele, nasce pobre. O judeu achava que o sinônimo de bênção de Deus era riqueza, e ele vem como? Pobre. Por que é loucura para os gregos? Porque na mitologia grega, os deuses são deuses fortes. Você não vê no panteão grego um Deus fraco, um Deus que nasce. Só no cristianismo. Então, por isso que, quando a gente olha para a primeira forma como Deus se manifesta a mim e a você, ela é revolucionária, ela é apavorante. Claro, por que ela é revolucionária? Primeiro, porque toda crença, ela se organiza em torno de um Deus forte, de um Deus adulto, de um Deus que resolve problema. Não é esse Deus que muitas vezes nós na ignorância, no início da caminhada, procurávamos? Nós não procurávamos um Deus que intervisse na nossa vida para mudar as situações. Não era esse Deus que a gente procurava? Mas esse Deus todo-poderoso, ele tem um começo na vida terrena para mostrar a nós o porquê que a fé cristã ela é loucura. Porque ele vem
esse Salvador, ele vem como um menino. Ele vem como alguém indefeso, que precisa de cuidado, alguém que é difícil de adorar. Você acha que foi fácil para aqueles pastores irem lá e adorar? Adorar quem? Deus. Mas que Deus? Aquele bebezinho que está ali dentro do coxo. Ele é Deus? Mas como que pode ser Deus? Desse jeito aí? Não teve nem onde nascer? Não teve poder nem para criar uma hospedaria ou um hotel melhor para ele? Por isso que é loucura. Então, irmãos, o Deus adulto é mais fácil de adorar porque ele está ali pronto para te ajudar, como você pegar sal do saleiro para temperar uma salada. Ele é adulto, ele é capaz. E o Deus menino? Aí a gente entende por que Jesus foi morto. Ele foi morto porque ele simplesmente se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a forma de homem e se entregou. Se entregou por mim e se entregou por você. Só por isso que ele foi morto. Mas é engraçado que essa criança que nasceu, essa criança cresceu. Essa criança se desenvolveu na caminhada cristã. Essa criança teve os seus momentos de criança. A sua mãe precisou trocar as suas fraldas. Não é difícil você olhar e adorar um Deus assim? Um Deus que fez cocô em fralda. Não é revolucionário? E ao mesmo tempo isso não é apavorante? Você já tinha parado para pensar num Deus tão frágil, que nasceu frágil? Um Deus que nasceu criança, nasceu bebê. Nós temos uma concepção só do Deus poderoso. E é poderoso, era um bebê que tinha poder. Cheio de poder. Mas que foi humano. Quando ele deixou de ser criança? Não é mais apavorante ainda? Quando ele deixou de ser criança? Quando ele fez o bar mitzvah, que é o momento em que o judeuzinho tem ali os seus 12 anos e ele é levado para o chefe da sinagoga e ele tem que responder um conjunto de perguntas da Torá e citar muitos textos da Torá para daí ele ser considerado um adulto. Será que foi ali que ele deixou de ser criança? Naquele momento que ele estava lá no templo, lembram? Que ele ficou perdido e os pais, quando chegaram, ele estava no templo. Será que foi ali o bar mitzvah dele? Será que é ali que ele deixou de ser criança? Não sei, eu tenho lá minhas dúvidas, porque eu acho que ele nunca deixou de ser criança. Jesus nunca deixou de ser criança. Não no comportamento, mas no coração. Porque em uma de suas pregações, ele já adulto, ele disse que aqueles que quisessem herdar o reino dos céus deveriam se converter como uma criança. Então ele nunca deixou de ser criança. Não se engane, não estou dizendo no comportamento, estou dizendo no coração. Porque só uma criança não tem pretensão de assumir a posição que Satanás lhe oferece. Criança quer ser rei? Quem tem um coração de criança quer ser rei? Quem tem um coração de criança quer riqueza? Eu nunca vi meu filho como uma criança dizendo: papai, eu quero ser rico, papai, eu quero ser rei. Não, papai, eu quero brincar. Papai, eu quero ser feliz. Ele expressa isso por natureza. E Jesus tinha essa coisa
de criança em seu coração. Ele não, no momento em que Satanás o tenta com coisas de coração de adulto. Adulto quer andar por si, adulto confia em si, a criança confia no pai, não é? Ele sempre confiava no pai. Tanto é que no momento mais difícil de sua vida, ele disse: pai, eu gostaria muito que o senhor, se possível, pudesse afastar esse cálice, mas olha, pai, eu não quero que a minha vontade seja feita não, pai, eu quero que a sua vontade, porque pai, estar perto do senhor e fazer a sua vontade, essa é a minha alegria, essa é a minha função, essa é a minha missão. Só criança que quer e que se submete ao pai. Então olha a atitude do coração de criança nesse Deus menino, nesse Deus bebê. Como menino, ele era livre. Por isso que nenhuma das religiões conseguiram prendê-lo. Ele era livre, ele era independente. Ele não precisava ser um fariseu para ter comunhão com o pai. Ele não precisava ser um batista. Ele não precisava ser um assembleiano. Ele não precisava. Porque ele e o pai eram um. Eu e você, nós não precisamos de uma denominação para termos relação com o pai. Nós precisamos desse Jesus bebê. É ele que nos liga ao pai. É ele que morreu. É ele que deu a vida. É ele que se entregou. É dele que nós precisamos. Então, como menino, ele sempre viveu feliz. Sempre feliz. Meninos, não é vingativo, né? O menino, a criança, ela não quer se vingar. Criança é espontânea. E Jesus nunca foi vingativo. Nunca. Então, você pode perceber no texto que em vários momentos, quando ele foi preso, ele como Deus, imaginem vocês, que a criança nasceu, se tornou um homem, quando foram prendê-lo, os soldados chegaram, no Evangelho de João você vê isso, os soldados chegaram e disseram: quem é Jesus? E ele disse: eu sou. E todos caíram, todos os soldados caíram por terra. E isso aconteceu 2 vezes. Mas no momento em que bateram no seu rosto, ele ofereceu o outro lado. Ele era uma criança muito boa, uma criança sem vingança. Uma criança que sabia o que era sofrer. Uma criança que desejava simplesmente fazer a vontade do pai. É engraçado que esse sentimento de criança no coração de Jesus era tão patente que o Lucas é o único. Por isso que eu peguei Lucas, porque o Lucas é o único que coloca um apelido em Jesus que é inesquecível. Amigo dos pecadores. Só Lucas chama Jesus de amigo dos pecadores. Então, criança não tem preocupação com a sua reputação. Por isso que ele era amigo de pecadores. Adulto preocupa-se com a sua reputação. Não vou ficar com aquela pessoa ali conversando porque, olha, ela é uma prostituta. O que vão pensar de mim? Não vou na casa daquele bandido ali, porque o que vão pensar de mim? Não era assim que os fariseus viam Jesus? Amigo dos pecadores. Os fariseus chamavam Jesus de amigo dos pecadores, porque ele sentava com prostitutas, ele liberava as prostitutas do apedrejamento, ele sentava com aqueles que viviam às margens da sociedade, sentava com ladrões, ele perdoou Zaqueu, o maior. Aí alguns dizem, mas o texto não diz que ele era ladrão, tá? Se não era ladrão, a culpa dele era grande, que ele diz: olha, eu restituirei 4 vezes aqueles que eu defraudei. Esse era um costume de um ladrão lá no Antigo Testamento. Só lê Deuteronômio que você vai ver que era uma lei de alguém que tinha roubado,
tinha que restituir, se quisesse o perdão. Então, ele andava com esse tipo de gente. Por isso que o próprio Lucas vai dizer que ele veio buscar e salvar o que estava perdido, no capítulo 17, no verso 10, né? Quando ele faz aquela transformação na vida de Zaqueu, e Jesus, ele veio para esses, ele veio para os perdidos. Então ele veio para buscar gente que se sente pecadora, gente que está com culpa no cartório, gente que está com o nome sujo, gente que está endividada, gente que está precisando de um socorro. Ele veio para esse tipo de gente. Veio para esse tipo de gente. E ele não veio simplesmente acusar. Ele acusa sim. Acusa. Porque mensagem que não tem acusação não é mensagem de Deus. Mas a acusação da mensagem de Deus, ela é acompanhada com a solução. Ele nos acusa para nos convencer da nossa necessidade, de que precisamos dele. E quando nós nos rendemos a ele, toda aquela sentença de acusação é tirada de sobre nós e é colocada, lançada no mar do esquecimento. Não é assim que as Escrituras dizem? Então, nós precisamos mesmo realmente nos sentir pecadores diante desse Deus santo, desse Deus bendito e maravilhoso. Então ele, como bebê, ele nos ensina que ele não veio como um Deus pronto da mitologia grega. Ele aprendeu sobre a sua divindade, porque ele era um bebê, ele foi aprendendo que ele era o Messias. Ele foi aprendendo. E como que ele foi aprendendo na vida cristã? Irmãos, Hebreus vai dizer que ele aprendeu sendo provado em tudo. O profeta Isaías diz que ele era homem de dores. Então, quem é que ensinou Jesus? O sofrimento, a angústia. Ele se angustiou. Na cruz, antes da cruz, ele se angustiou muito. Suou até sangue. Ele aprendeu sendo rejeitado, porque ele foi rejeitado por muitos. O salmista já dizia que ele seria rejeitado. Ele também foi traído. Então, olha, em tudo o que a gente sofre e padece, esse Deus bebê sofreu e padeceu. Por isso que ele não veio pronto, porque ele precisava passar por tudo isso para ser o nosso Redentor, para ser o único que foi tentado em tudo e em nada pecou. Só por isso. Para os gregos, é loucura isso. Para os judeus, como eu disse, é escândalo. E aí você vê Deus na forma de bebê aprendendo. E aí hoje alguns adolescentes, alguns intelectuais, eles já se acham os sabedores de todas as coisas. Menos, pode descer. Pode descer. Precisa aprender muito ainda. Então a gente olha para esse Deus aqui, que veio como bebê para mostrar para nós como a gente deve ser, como a gente deve viver. Por isso que ele veio como bebê. Sentiu fome, teve sede na sua caminhada, sentiu muitas dores, ele teve sono. Que Deus, hein? Ele não só teve sono, ele dormiu, a ponto dos seus discípulos se desesperarem com a situação. O Deus menino dormindo. Isaías diz que Deus não dormitará. E como é que pode esse menino estar dormindo e falar que é Deus? Porque esse menino, esse bebê, ele confiava no Pai. É essa a sensação que a gente precisa ter. De um Jesus que confia no Pai. De um Jesus que demonstra como homem a sua
fragilidade, mas que também nos reverte para a sua dependência. Ele dependia totalmente do Pai. E em segundo lugar, o Deus natalino se manifestou a nós em simplicidade. Onde é que está o texto que a gente percebe ele em simplicidade se demonstrando ou se revelando a nós? Verso de número 12. Isso lhe servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Olha a simplicidade aí. Por que aqui tem simplicidade? Porque normalmente os poderosos, os ricos, eles sinalizam o nascimento de seus filhos de uma outra forma. Lembram quando foi nascer o netinho da rainha da Inglaterra, como que era sinalizado? Era feito um sarcéu, sabe? Era muita pompa para o nascimento de um neto de uma rainha, bisneto de uma rainha. Então, os ricos, eles sinalizam o nascimento de seus filhos de outra forma. Aqui é diferente. O caso de Jesus é totalmente diferente. Talvez seja por isso que no momento em que uma das pessoas que desejou segui-lo, ele já orientou dizendo: olha, você tem certeza que você quer me seguir mesmo? Porque eu sou o filho de Deus, mas eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. As raposas têm os seus covis, as aves têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Então, essa é a simplicidade desse Deus menino. Se ele veio como menino e veio na periferia, então ele precisava viver uma vida simples. E quando você observa para esse texto, nós aprendemos aqui pelo menos 2 lições nesse sinal do nascimento desse bebê. A primeira é a desmistificação da fé. E fica isso muito claro. Qual que seria o sinal que eles encontrariam o bebê lá na manjedoura? O sinal vai ser esse: vocês vão encontrar um bebê envolto em panos. Já desmistifica a fé totalmente, não é? Os pastores, quando recebem essa mensagem do anjo, deve ter provocado uma sensação meio constrangedora neles. Porque se era Deus, não tinha que ter um sinal miraculoso? Não seria mais fácil dos pastores acreditarem: vocês vão encontrar um bebê levitando, vocês vão encontrar um bebê recém-nascido, menos de 24 horas, falando em línguas estranhas, falando em mistério, revelando. Não seria mais fácil de acreditar e de adorar um Deus assim? Mas qual é o sinal? Vocês não vão encontrar algo miraculoso, vocês vão encontrar algo simples. Rapaz, esse negócio aqui dá um nó na cabeça da gente, porque nós criamos um Deus que fica muito distante de nós, mas quando a gente olha para esta perspectiva de um Natal de criança, você percebe que o seu relacionamento com Jesus pode e deve mudar a partir do que é simples. O sinal foi o mais simples e o mais humano possível. Para a época, claro. Só que com essa deficiência. Tinha que ter muita fé para acreditar que o menino era Deus mesmo. Porque... Então, qual era o sinal aqui?
principal? Foi a palavra, irmãos. A palavra que o anjo transmitiu. Qual é o maior sinal que eu e você temos de Jesus nessa terra? É a palavra dele. Nunca pode ser os sinais, nunca pode ser os milagres que ele, se quiser, pode realizar, mas sempre a palavra dele. É ela nos basta, é ela que é o necessário, é ela que é o fundamento, é ela que é a razão da nossa vida. Então, os anjos, eles não procuram enfeitar o pavão, como muitos de nós procuramos enfeitar o pavão. Os anjos dão uma mensagem aos pastores dizendo: simplesmente obedeçam aquilo que eu estou dizendo a vocês. Vão e adorem a Deus. O Deus que vocês vão encontrar, ele está envolto ou deitado em panos. É esse aí, é esse o sinal, não tem outro. Não tem outro. Simples assim, simples, desmistifica a nossa fé. Em segundo lugar aqui, nós aprendemos nesse sinal a autêntica simplicidade. Como que ele nasce? Como eu disse a vocês, nasce como qualquer criança de periferia. Nasce em um local sem colchão, não era berço, mas era uma estrebaria. Sua manta, o seu cobertor, provavelmente deve ter sido ali alguns trapos. Então, a autêntica simplicidade desse menino é que, às vezes eu fico pensando assim, como que foi o primeiro banho dele? Porque logo que nasce dá banho, né? Pelo menos agora, não sei na época. Foi tão simples que provavelmente o banho dele deve ter sido dentro de um cocho de água daqueles dos animais. De tão simples. Tão perto de nós. Tão real. E é esta simplicidade que me encanta. Isso me encanta de tal modo, porque ele era Deus. Ele podia ter nascido no Sírio-Libanês, irmãos. Ele podia ter construído um Sírio-Libanês ou um Albert Einstein naquela época lá para ele. Não podia, ele não era Deus? Podia. Por que ele não fez? Maria e José não podiam ser tão prósperos, já que vai nascer o Deus na casa deles, não podia comprar um berço de ouro e de diamante? Não podia? Podia. Não podia preparar o quartinho mais caro do mundo? Podia. A casa desse casal não poderia ser a casa mais chique de Dubai? Podia. Ele é o dono de tudo. Mas Deus não quis assim. Deus não quis assim. Ele preferiu a simplicidade da vida, porque na simplicidade da vida, ele pôde alcançar e pode alcançar o mais rico financeiramente, como ele pode alcançar o mais miserável financeiramente. Como ele cresceria num ambiente de riqueza, como ele saberia o que é padecer necessidades, como? Então, era necessário que fosse assim. E a simplicidade de Jesus deve nos constranger. Ah, deve. Às vezes, quando eu posso, eu gosto de uma roupa boa, de uma roupinha de grife, eu gosto. Não adianta. Eu gosto, por exemplo, de aparelhos de uma tecnologia bem avançada, eu gosto. Eu gosto de coisa boa.
Talvez seja só eu esse monstro aqui dentro. Provavelmente seja só eu esse bicho. Mas eu tenho pedido a Ele: Senhor, eu queria mudar esse jeito. O Senhor me ajuda, só o Senhor pode me ajudar. Porque certamente Ele não desejaria o que eu desejo. Ele não compraria talvez o que eu tenho comprado, o que eu compro. Porque a mensagem dele sempre foi essa: não ajuntem tesouros nos céus, cuidado com o coração de vocês, para que as coisas dessa vida não tomem o coração de vocês. Então, a simplicidade do Evangelho, ela é constrangedora. E eu me sinto constrangido, de verdade. E enquanto essa mortificação não acontecer na minha vida, e se você também tem esses desejos e ele não acontecer, essa mortificação, porque não adianta. Dentro de nós existe um pontinho de vaidade. Todos nós. Vaidade é consequência do pecado, meu irmão. A não ser que você seja um anjo. Porque todos nós, em algumas áreas, temos as nossas vaidades. Mas enquanto estas coisas não forem mortificadas na nossa vida, nós nunca seremos felizes, alegres completamente. Porque sempre sentiremos a necessidade de alguma coisa melhor do que aquilo que já temos. Por que ele era feliz? Por que ele era sempre alegre e sempre satisfeito? Por causa da simplicidade. Você pode ver, se você tem um celular bonzinho, daqui a pouco lança um melhor, você já fica doido. Acho que eu vou trocar meu celular. Carro, mesma coisa. Casa, mesma coisa. Estou falando aqui, vejo todo mundo olhando para mim, assim, assustado. Parece que só eu sou assim aqui, é. Ó, todo mundo assim, ó. Mas, enquanto estiver isso dentro de nós, sabe aqueles momentos que a gente está com aquele vazio? Ai, que vazio que está hoje. Por que está vazio? Porque nós não estamos fundamentados no que é simples. Nós estamos procurando algo mais. Algo mais. E este homem, por ser simples, ele sempre estava satisfeito com o Pai, porque com o Pai ele tinha o melhor de tudo. Então, meu irmão, imagine, se eu que prego o Evangelho da cruz tenho esses desejos, imagine aqueles que pregam e que creem no Evangelho da prosperidade. O que está dentro do coração? Complicado esse negócio aí. Então, Jesus, ele escolheu o caminho da simplicidade, por isso que ele era feliz. E o caminho da simplicidade, irmãos, não é para os fracos. O caminho da simplicidade é só para os fortes. Porque no caminho da simplicidade, o pouco a mais que você tem, você sabe que não é seu. É do outro que está precisando. Por isso que é do forte. Não é para os fracos esse caminho. O pouco a mais que sobrou é para você abençoar aquele que está com a necessidade do seu lado. Por isso que Jesus não juntava. É por isso. Porque ele era grande, mas tinha um coração de criança. O grande problema nosso é que nós começamos bem. Nós começamos como criança. Lembra dos seus primeiros passos na fé?
Tudo que ia fazer, oração. Tudo que ia fazer, jejum. Tudo que ia fazer, consulta na palavra. Tudo que ia fazer era com o mais possível de simplicidade e de dependência. Aí vai caminhando, vai crescendo e vai se tornando esse monstrão, esse bichão, que já não depende mais do pai. Já começa a dar os seus primeiros passos, fazer os seus primeiros negócios, ganhar os seus lucros. E aí você já vai caminhando sozinho. Mas o pai ama muita gente. Que uma hora ele dá uma puxadinha no tapete, só dá um totozinho assim, ó, pim, e a gente cai com a fuça no chão. Quebra o nosso nariz. Para falar, meu filho, estou aqui, tá? Eu sou seu pai. Eu sou seu pai. Irmão, vocês acham que as provas, as lutas vêm na nossa vida? Por quê? Por que você acha? É o pai chamando a nossa atenção para dizer, meu filho, eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. Eu te amo tanto que só assim para você olhar para mim, só assim para você parar um pouco, puxar o freio de mão e saber que a vida se resume em Jesus. Se resume em olhar firme para o alvo. Terceiro e último lugar, o Deus natalino se manifestou a nós em glória e amor. Em glória e amor. Verso 13 e verso 14. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concedeu o seu favor. Então, notem vocês, aonde é que está aqui a glória e o amor? Eu vou destacar no texto para vocês. A glória está na parte sublinhada e o amor está na parte no retângulo. É retângulo, né? Então, a glória está em que um anjo, provavelmente Gabriel, o mensageiro, se apresenta aos pastores e anuncia a mensagem. E juntamente com ele aparece um exército de anjos. E eles começam a cantar. E o cântico deles é: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele quer bem. Onde está o amor? O amor está sendo derramado aos homens, aos quais Ele quer bem. Então a glória foi essa: o Deus Todo-Poderoso se faz um bebê para alcançar homens que Ele ama. É isso que o Lucas está narrando. Esta é a mensagem que os anjos deram. E esse Deus natalino, ele começa a olhar para o ser humano. E é assim que ele olha para o ser humano, com esse coração de criança, com esse coração infantil, com esse coração sem malícia, com esse coração de amor e de perdão. Mesmo até nos momentos quando a gente erra, Ele está olhando para a gente com esse olhar de amor, de perdão e de misericórdia e de presteza. Ele quer nos ajudar. Porque criança é assim. Eu vejo pelo meu filho pequeno como ele tem prazer em ajudar. Espero que quando crescer também seja assim, porque quando fica adolescente fica preguiçoso, mas quando é criança é ajudador. Toda criança, você pode perceber, toda criança
Se o pai estiver fazendo alguma coisa, a mãe estiver fazendo alguma coisa, e você chama: filho, vem ajudar o papai, vem ajudar aqui a sua mãe, sai correndo, é o maior prazer, é a maior alegria. Mas quando fica adolescente, só Deus na causa, hein? Bicho vira um preguiçoso. E a gente tem que ir já educando o filho, né? Para ver se quando tiver adolescente. Eu lembro, uma vez nós fomos puxar essas cadeiras aqui, e tinha um grupo bom de adolescentes, já faz muito tempo. E tinha um que ele pegava uma cadeira dessa, para ele sair daqui e chegar lá na sala. Alguns já tinham levado acho que umas 3 viagens, ele saía arrastando os pés. E você já conhece o preguiçoso, que ele anda arrastando os pés. Ele não levanta o pé, ele anda arrastando o pé. E Jesus está olhando para nós com esse olhar de presteza, de criança. Nunca me esqueço, já falei isso aqui uma vez, mas já faz muito tempo, vou lembrar novamente. O Jonas, quando era pequenininho, o Jonas é o que estava tocando bateria aqui. Olha o tamanho que está hoje, era pequenininho. Essa camisa era daquela época, e agora eu estou vendo que ela está bem apertada. O Jonas era pequenininho, rapaz, e de repente a minha esposa estava grávida, e antes dos 3 meses, do 3º mês, ela perdeu o nenê. E o Torres estava aqui numa reunião de oração, e eu comentei, o Torres foi para casa, chegou lá e falou: a Ellen perdeu, o nenê. O Jonas pequenininho: pai, vamos ajudar a tia Ellen a achar esse nenê, pai. Isso é o sentimento, a pureza de criança, a presteza de criança. Quer ajudar. Então esse Deus menino, ele não vivia com a testa franzida, como muitas vezes eu amanheço. Não sei você, mas muitas vezes eu amanheço com a testa franzida, com o bico parecendo sapato de matar barata no canto da parede. Talvez seja só eu. Mas esse aqui não, esse Jesus não. Ele não amanhecia assim. Ele não era mal-humorado, não era azedo. Ele não era ácido. Ele era doce. Ah, como ele era doce. Muito doce, irmãos. E pela sua doçura, ele nunca desprezou um que precisasse. Ele nunca desprezou um quebrantado, um contrito de coração. Pelo contrário, ele sempre chamou esses para perto de si, para consolar. Aqueles que têm fome, venham a mim e coma. Aqueles que têm sede, venham a mim e beba. Aqueles que estão desiludidos, venham a mim. Venham a mim, venham a mim. Ele sempre chamava esse tipo de gente. Por quê? Porque ele era uma pessoa resolvida, não é? Na vida. Então, o Deus natalino, ele provoca 2 situações aqui na nossa reflexão. A primeira é admiração e testemunho dos pastores, verso 17 e o verso 18. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram admirados. Então, olha só, os pastores ficaram admirados, encantados com a experiência que eles tiveram. Que experiência que eles tiveram? Eles foram ali, viram não só aquele menino, mas antes de ver o menino, eles viram uma orquestra, um musical fantástico. Eram anjos de todo jeito, eram luzes de todos os jeitos, brilhando nos céus, anunciando que havia chegado o bebê. Por outro lado, Herodes teve outra reação. Herodes, quando soube do nascimento, ele desencadeou o quê? Uma chacina de bebê. Um grupo adorando a Deus e outro grupo, e um outro tipo de gente matando tudo que era criança, não é? E a segunda situação aqui que o texto mostra que foi provocada
pela mensagem dos anjos é a reflexão e a contemplação de Maria. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia o seu coração. Vocês perceberam aqui? Maria guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Em outras palavras, mesmo Maria ouvindo dos pastores que ela tinha parido o Salvador, o Messias, ela se conteve, ela guardou em seu coração. Eu não sei qual seria a minha reação se eu fosse Maria. Eu não sei qual seria a sua reação se você fosse Maria. Talvez por isso ela foi a escolhida. Certamente eu sairia gritando: dei à luz a um bebê e ele é Deus. Eu sou a mãe de Deus. Maria não fez isso, mas nós fizemos, muitos fizeram isso por ela. O que ela não fez, os homens fizeram por ela. Porque Maria em nenhum momento disse que era mãe de Deus. Pelo contrário, ela disse que ela precisava de um Salvador, e este filho era o seu Salvador. Então, são estas coisas que a gente precisa perceber na nossa caminhada cristã. Essa majestosa cena aqui, ela deve provocar em nós temor, irmãos, muito temor. Temor porque Deus não cabe nos nossos conceitos. Sabe aqueles programas de televisão que levam ali algumas pessoas para falar sobre Deus? Eu vou ser sincero, não perca tempo com isso não. Sabe por quê? Os conceitos que eles vão apresentar ali não são os conceitos reais de Deus. O conceito real de Deus, nós nunca vamos chegar na compreensão exata, porque Ele é infinito. O que nós precisamos fazer é buscar as nossas experiências, os nossos contatos com o próprio Deus divino, porque Deus é muito mais. Então, precisamos de temor, precisamos de admiração. Admiração. Por que de admiração? Por mais que ele tenha nascido como um bebê, mas quanto mais próximo a gente chega desse Deus, Jesus, mais pecador a gente se sente, porque Ele é tão santo, e mesmo em toda a sua santidade, Ele nos reveste, Ele nos capacita para também sermos chamados de filhos de Deus e sermos como Ele é. Por isso que nós devemos admirá-lo, e Ele deve provocar reflexão no nosso coração, como provocou no coração de Maria. Todas as pessoas que tiveram um contato com esse Jesus. Olha, Daniel, antes da encarnação de Cristo, ele vê Jesus do outro lado do rio, lá era Jesus, e ele cai de joelhos. João, o amigo íntimo de Jesus, Apocalipse capítulo 1, verso 17 e verso 18, diz que João é arrebatado aos céus, e quando ele chega nos céus, ele tem a visão de Jesus, ele vê Jesus glorificado, e ele cai como morto. Então nós precisamos desta reflexão, que nós temos um Deus que nasceu como um bebê, mas que cresceu, que morreu, que ressuscitou, que foi glorificado e que está sentado à direita do Pai, e Ele vai voltar, Ele vai vir buscar os seus, e Ele também vai julgar com ira, com furor, aqueles que o rejeitaram. Não se esqueça, esta é a nossa conclusão, não se esqueça, um dia nós o veremos, e esta deve ser a nossa preocupação. Irmãos,
preparemo-nos para este dia, porque existem 3 perguntas que me inquietam. Não sei você, mas a primeira pergunta que me inquieta: qual será a minha justificativa naquele grande e glorioso dia? O que eu vou justificar? Nós precisamos de ter na nossa mente que não há justificativa para comparecermos diante de Deus e dizer: Deus, eu não te busquei mais por causa disso, não. Tempo todos nós temos de sobra para buscarmos ao Senhor. Tempo todos nós temos para falar de Jesus, porque nós recebemos uma missão, que era testemunhar o que Ele fez por nós, aos homens aos quais Ele quer bem, para que esses homens também pudessem ser alcançados. Qual será a justificativa daquele membro de igreja que ele troca as coisas de Deus pelos prazeres do mundo, pelas festas do mundo? Ele quer viver com os 2 pés, um em cada lugar, um no mundo e um na igreja, um no mundo e um no barco de Deus. Qual justificativa vai ter? Nenhuma. Então preste atenção, se prepare, porque esse dia está chegando. E a segunda pergunta: quais têm sido as minhas prioridades? Quais são as suas prioridades? Prioridade é tudo aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro na minha vida e na sua vida são as coisas de Deus? É o reino de Deus? Será que é, irmãos? Porque isso vai demonstrar o impacto que Deus causou na nossa vida. Todos aqueles que foram impactados por Deus, primeiro é o reino de Deus, depois as demais coisas. E terceira e última pergunta: como nós temos reagido diante desta exposição? Ou qual será a nossa reação daqui para frente? Teremos a reação dos pastores? Teremos a reação de Maria? Ou teremos a reação de Herodes? A dos pastores foi uma reação de obediência. Ouviram a palavra e obedeceram. Foram e adoraram. A de Maria foi a de se prontificar. Cumpra em mim a tua vontade. E a de Herodes foi a de rejeitar, a de matar todas as crianças possíveis para tomar o seu trono. Muitos de nós temos um trono dentro do nosso coração, e nós não queremos deixar esse trono. Muitos de nós estamos nos comportando como Herodes, assentado neste trono. E Deus nessa noite está nos chamando, para que a gente saia desse trono e que tenhamos a atitude dos pastores, tenhamos a atitude de Maria, porque o Deus natalino veio como um bebê. Ele escolheu a vida simples para se manifestar em glória e em justiça na sua volta. Assim eu encerro esta reflexão, e eu gostaria de orar com você, mesmo assentado. Depois nós vamos terminar cantando com as crianças. Gostaria que você que está aqui, talvez está distante da fé, distante de Jesus, se reconcilie hoje com Ele, se entregue hoje a Ele, confesse hoje a Ele que você precisa, que você carece, porque é o que Ele mais deseja, é estender as mãos e te levantar. Ele quer levantar o caído. Ore, peça a Ele. Se você não o conhece e nessa noite Ele está se revelando a você, convide-o, implore para que Ele habite em você, para que Ele lhe faça nova criatura, para que Ele coloque em você o Espírito dEle. Implore isso, porque Ele fará segundo a sua vontade.
Ó Deus, aqui nós estamos, reunidos neste lugar, e eu lhe peço, ó Pai, completa a obra que o Senhor começou nesse coração. O Senhor é aquele que nos chama, que nos capacita e que nos reveste de autoridade, de vida, de santidade, para adentrar a sua presença. Por isso que eu te peço, ó Deus, coloca estas vestes no teu povo, naqueles que estão se reconciliando contigo nessa noite, daqueles que estão se rendendo ao Senhor nessa noite. Fale, Senhor, e trabalhe nesse coração, tira desse coração toda acusação, tira desses ombros todo fardo e todo peso, toda sentença caia por terra nessa noite, e que essa pessoa possa sair daqui livre para adorar o Deus que nasceu como um bebê, mas que cresceu, morreu e ressuscitou, e voltará para buscar o seu povo. Que estes possam ser livres em nome de Jesus para a adoração do único e verdadeiro Deus. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. O meu desejo